Seja bem-vindo, Renato. Vamos fazer um bate-papo rapidinho, mas um bate-papo importante, porque eu quero discutir com você temas fundamentais de direito tributário para concursos. Lembrando que eu, o Renato, a Renata, a Fernanda Marinella, Daniel Neves, Luciano Coutinho e Daniel Carnacchione, temos um projeto em que nós trabalhamos em 107 encontros temas fundamentais de direito para concurso, aulas ao vivo, na plataforma Zoom, permitindo interação. A sala Zoom tem vagas limitadas, então, obviamente, as vagas deste curso são limitadas. Quer mais informações? rsconline.com.br. Renato, eu vou pedir para você rapidamente, ó, a galera dizendo que você faz falta em Campinas, etc. Tal, parece que está rolando aí um hashtag Volta Renato. Renato, se você puder rapidamente se apresentar para aqueles poucos que não te conhecem, a gente já começa o nosso bate-papo, por favor. Chegou agora de São Paulo, né? Isso. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos aqui que nos acompanham, que encaminham suas mensagens. Estou lendo aqui aquilo que dá tempo de ver. Muito obrigado aí pelas mensagens, né? Espero que participem, eventualmente apresentem seus questionamentos, porque, Rogério, a oportunidade aqui me é muito grata para poder falar um pouquinho a respeito da magistratura e os concursos públicos. Legal. Você é juiz de direito no estado de São Paulo, foi promotor de justiça no Paraná, não é isso, Renato? Goiás. Em Goiás. Em Goiás. Foi aprovado na magistratura do Paraná. E na magistratura do Paraná. E hoje é juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, cumprindo aí um papel importantíssimo. Renato, se eu pudesse te provocar a falar quais temas fundamentais de direito tributário uma pessoa não pode deixar de estudar antes de prestar concursos públicos, como, por exemplo, magistratura. MP tributário dificilmente cai além do sistema tributário nacional. Tem editais que cobram mais, mas dificilmente eles saem das 4 linhas do sistema tributário nacional. Magistratura não. Magistratura federal também. Então, temas fundamentais de direito tributário para concurso. O que você assinalaria? Rogério, assim, nós não combinamos, tanto é que quem estava presente com você percebeu a dificuldade de eu ingressar aqui na live e também não combinamos o tema, mas um tema quente, atual, que foi objeto, inclusive, de publicação do edital na semana passada, envolveu a ENAM, né, o Exame Nacional da Magistratura. E tributário não se encontra elencada como uma matéria para a magistratura, esse exame nacional. Todavia, quando a gente abre a matéria de direito constitucional, que dentre as 80 questões, 16 serão de direito constitucional, um dos tópicos de direito constitucional é exatamente o direito constitucional tributário, o sistema tributário nacional. Então, mesmo para concursos do Ministério Público, da Defensoria Pública, em que, dependendo do edital, a ênfase não é tão grande quanto a matéria de direito tributário, a matéria de direito tributário tem esse vínculo com o direito constitucional, e isso se percebe, como acabei de dizer, pela publicação do edital na semana passada para o Exame Nacional da Magistratura. E me parece também que os temas cruciais são aqueles dispostos nesse edital. Por quê? Porque são matérias comuns para a magistratura, para a Defensoria Pública, para o Ministério Público. Qual matéria? Sistema constitucional tributário, que absorve, em poucas palavras. Então, esses são os temas cruciais. Questão da competência tributária, quem é que pode criar tributo, quais são os tributos que podem ser criados, espécies tributárias e, enfim, as limitações constitucionais ao poder de tributar, que aparece essa matéria exatamente aí no edital para o Exame Nacional da Magistratura, por meio dos princípios constitucionais tributários das imunidades tributárias. Então, essas são matérias chaves em qualquer tipo de concurso. Legal. Renato, uma pessoa colocou aqui, o Renato já deu uma aula para os vários grupos de estudos do RS Online, onde o Renato trabalhou
essas recentes alterações, chamadas reforma tributária, uma pessoa colocou aí, mudou tudo. Mudou tudo, Renato. Ou, na verdade, pelo menos no que diz respeito a princípios, pelo pouco que eu sei, buscou-se positivar princípios que já estavam presentes na jurisprudência, né? Ou eu estou falando bobagem? Exatamente, isso aconteceu. 5 novos princípios constitucionais tributários expressos, agora no 145, parágrafo 3º, como inclusive, né, bem lembrado, nós tivemos essa aula já de atualização, reforma tributária, no curso aqui organizado pelo Rogério, e reforma tributária, Rogério, eu acho que é um tema que cai a partir de agora dentro de direito constitucional. Por quê? Porque a Constituição foi objeto de alteração da emenda, por meio da emenda 132, a tal reforma tributária, do dia 20 de dezembro de 2023, e houve grandes alterações no capítulo 1º do título 8º, que é o pertinente ao sistema tributário nacional. Então você tem razão. Essa primeira etapa da reforma tributária, que levou em conta dispositivos constitucionais, esse ponto, ele parece-me que vai ser crucial em direito constitucional e em direito tributário nas provas futuras, já em 2024. Porque assim, né, a gente precisa aí se atentar que essa foi a primeira etapa da reforma tributária, no âmbito, como dissemos, constitucional. Por quê? Porque ainda sobraram várias alterações necessárias no plano infraconstitucional por intermédio de leis, sobretudo de leis complementares. Então, acho que a pior parte, a parte mais complexa, é ainda que aparecerá. Essa primeira parte, como nós tivemos oportunidade de destacar, nós lançamos na aula de atualização, com base na reforma tributária, 15 pontos essenciais que devem merecer a atenção, o estudo dos alunos, das alunas, para os concursos que aparecerão, que são normas basicamente previstas hoje no novo texto da Constituição, com a alteração da emenda 132. Legal. Dentro dos princípios, Renato, se você pudesse falar assim, olha, Rogério, dos princípios, vou falar top 3. Quais são os 3 princípios mais cobrados em concursos, princípios tributários mais cobrados em concurso? Não são os novos. Eu acho que assim, uma questão ou de direito constitucional ou de direito tributário que aparecerá já em 2024, levará em conta a redação do artigo 145, parágrafo 3º, 5 novos princípios constitucionais expressos. Por quê? Porque eles já eram objeto de previsão no âmbito doutrinário. Mas dentre todos do âmbito constitucional, parece-me que os mais relevantes são o princípio da legalidade tributária, né? Ele tem ali uma redação bem singela no inciso 1º do artigo 150 da Constituição Federal, o princípio da anterioridade tributária, artigo 150, inciso 3º, a linha B, e 150, inciso 3º, a linha C da Constituição Federal, e, enfim, o princípio da vedação do tributo com efeito confiscatório no inciso logo abaixo, artigo 150, inciso 4º. Bom, mas, Renato, esses dispositivos, literalmente, eles não têm caído tanto em prova da magistratura e do MP. É verdade. Só que a jurisprudência resultante da interpretação, sobretudo do Supremo, quanto a esses 3 princípios constitucionais tributários, isso é realidade nos concursos públicos, maiormente na prova objetiva. Legal. Joia. Renato, em termos de estratégia, o que você sugere? A pessoa quer estudar tributário, por exemplo, penal e processo penal. Eu digo que ele tem que estudar doutrina, jurisprudência e letra de lei. Tributário segue essa santa trindade também, e você daria mais ênfase para quê? Letra de lei, jurisprudência ou doutrina? Exato. Em direito tributário, a mesma coisa. Acho que para concurso, essa trindade que você bem apontou, ela é essencial, acho que em todas as matérias, né? Nós que já passamos por essa agrura, por essa jornada dos concursos públicos, sabemos que tem que estudar o texto de lei, e aqui para direito tributário, o texto da Constituição Federal, sobretudo agora com a reforma tributária, tem que estudar o texto, não inteiro, mas aquilo que interessa quanto aos artigos do Código Tributário Nacional, que é bem mais enxuto, né, que o Código Penal, que o Código de Processo Penal. A doutrina, claro, é relevante,
mas me parece que em provas objetivas o destaque ou é para o texto da Constituição Federal, ou para o texto do Código Tributário Nacional, ou, enfim, para a jurisprudência de direito tributário. Tem caído muita jurisprudência de direito tributário, principalmente do Supremo Tribunal Federal, quanto às normas da Constituição, e jurisprudência do STJ quanto à interpretação atribuída ao Código Tributário Nacional, nos concursos e principalmente na prova objetiva. Você sabe que Renato, eu sempre tive dificuldade em tributário. Eu confesso para você, não tive um professor como você, então tributário às vezes para mim eu não sabia se era para comer ou passar no cabelo. Mas você sabe onde que meu trauma foi maior? Você tem um colega que é um amigo meu de faculdade, Danilo Espessotto, você já deve ter ouvido falar dele, né? Acho que ele está em São João da Boa Vista, se não me engano. E eu fui assistir a fase oral do Danilo. Eu estava no 5º ano, o Danilo já estava prestando concurso, e aí eu fui assistir a fase oral do Danilo. Renato do céu, o examinador da magistratura de tributário, ele fez cada pergunta que eu falei, não é possível. Da onde que ele está tirando isso? Por que que eu te faço por que que eu te revelo isso? Porque, não raras vezes, o aluno me diz, Rogério, a fase oral, tributário não costuma ser tão cobrado. Poxa, eu não percebi isso na magistratura de São Paulo, não. Eu percebi um examinador que ficou com tributário como penal, com o mesmo peso. Se o de penal ficou 10 minutos perguntando penal, o de tributário ficou 10 minutos perguntando tributário. Eu acho que depende bastante da banca e do examinador, né? Se ele tem grande proximidade, principalmente no âmbito prático, né? Se ele é de uma Câmara de Direito Público, por exemplo, e é de uma Câmara que tem questões tributárias, essa chance de acontecer o que você falou, isso aí, de fato, é algo a não ser desprezado numa prova oral. No teu concurso? No meu concurso? No meu concurso, direito tributário, muito pouco questionado. Muito pouco. No âmbito da magistratura, foi assim, uma ou outra questão que apareceu, era até um advogado que havia ficado com direito constitucional, direito tributário, e as perguntas, elas tangenciaram sobretudo direito constitucional. E eu tive sorte, porque na ocasião me perguntaram bastante sobre direito penal, e como eu era promotor ali, perante uma promotoria, uma vara de crimes apenados com reclusão, a minha sorte na magistratura de São Paulo foi que praticamente todas as questões elas estavam ali em torno desse tema, né, de crimes apenados com reclusão. O seu dia a dia. O Renato, e tributário na segunda fase? Porque esse curso que a gente participa, temas fundamentais de direito para concurso, você que está assistindo, entra no rsonline.com.br. Você vai ter todas as informações. E o mais interessante é que, ao final, você sai com certificado de pós. Esse curso, claro que a gente se preocupa com primeira fase, mas nós nos preocupamos em fazer do nosso aluno não um inscrito, mas um candidato. O candidato tem que estar pronto para todas as etapas. Primeira fase, segunda fase, fase oral. Tributário, se for eventualmente cobrado... Ó, o meu irmão aqui assistindo a gente aqui, Alexandre. Que ó, assistindo a gente. Alexandre, manda um abraço para ele, poxa, faz tempo que eu não vejo. Ele já te ouviu. Se for cobrado em segunda fase, você já viu alguém cobrar tributário em dissertação? Em São Paulo, não me lembro. Não me lembro. Mas questão escrita, com certeza. Questão escrita, sim. Questão escrita, eu já vi. Tem até no livro que coordeno com outros colegas, exatamente sobre questões que incidiram há mais de década, né, mais de uma década no TJ de São Paulo, já houve sim questionamento voltado a direito tributário. E, Rogério, se me permite, eu também não tinha muita vinculação com o direito tributário, mas eu tive muita sorte, porque quando estudava para concurso, eu tive um ótimo professor de direito tributário, que acho que acabou com aquele receio, aquele temor que eu tinha na matéria, até membro do Ministério Público na oportunidade, o Roque Antônio Carras, né, um professor assim fabuloso.
E então, me preparando para os concursos, eu tive que formatar o meu material de direito tributário. Então, devo muito ao professor Roque por esse contato com o direito tributário e depois, no mestrado, doutorado, com o direito constitucional tributário. Eu cheguei no direito tributário por causa do direito constitucional. E também, aqui até ficou numa questão antes formulada que eu não respondi, você mencionou a questão do temor, do receio dos alunos, dos concursandos para as provas futuras diante da reforma tributária em face da emenda do finalzinho do ano passado. Eu tenho dito o seguinte, não há motivo para receio. Não há motivo para receio porque, novamente, o que foi alterado no âmbito da Constituição foi objeto apenas da primeira fase da reforma tributária. O mais complexo ainda virá, que será por meio das alterações infraconstitucionais, que não tem tanto peso assim para concurso público. Mas essa reforma, no âmbito da Constituição, não é para criar esse tipo aí de nervosismo, agora mudou tudo. Não, por quê? Porque me parece que até é um ponto interessante de preparação para a prova objetiva, porque qual vai ser a chance do examinador na prova objetiva, na prova de primeira fase? Vai ser lançar exatamente conteúdo literal da Constituição Federal que foi objeto de acréscimo ou de alteração por meio da emenda. Foi o que você falou, positivar o que já estava presente na doutrina e na jurisprudência, né? Exato. Você falou, você tem um livro, Renato, que você trata das súmulas do TJ de São Paulo, não é isso? Isso. Falei correto, é súmula ou enunciado? Súmulas. Tem também. Porque o candidato não sabe, às vezes, que o Tribunal de Justiça tem súmulas e o Tribunal de Justiça de São Paulo tem várias súmulas, né? Uhum. Tá com o livro aí? Tem um livro aí fácil ou não? Só não pode cair meu celular, porque, ó, aquilo que eu falei, cheguei correndo, daí eu vi que estava acabando a bateria, né? Usei para o Waze, tá vendo? Mas agora já está conectado. Foi por isso que eu desapareci um pouquinho. Tá aqui, ó, né? Não sei se aparece, isso aqui, ó, súmulas do TJ, comentadas, e aí a gente acresceu também aí os incidentes de assunção de competência, é da Juspódio. Legal, gente, olha só, livro. E essas súmulas, você analisa todas as súmulas, né? Eu organizando com o auxílio de outros colegas da magistratura de São Paulo. Aí vocês navegam por todas as súmulas. Todas as essas súmulas costumam cair em concurso, Renato? Caem, né? Se não for na primeira fase, mas ao longo das demais fases, há aí uma forte chance de incidência do conteúdo delas. Até porque elas retratam a realidade dos examinadores, dos desembargadores examinadores. Então, eles lidam com elas quase que diariamente. Legal. Renato, estamos chegando a 30 minutos. Eu quero agradecer você a aceitar participar desse projeto. Você vai ficar responsável por direito tributário nos temas fundamentais. Você com direito tributário, Renata Lima, direito empresarial, Fernanda Marinella, direito administrativo, Luciano Ávila, direito constitucional, Daniel Neves, processo civil, Daniel Carnacchione, civil, eu, penal e processo penal, aulas ao vivo. Depois entre no rsonline.com.br, vejam todas as informações. Vou passar a bola para você encerrar, desejar aqui boa sorte aos nossos alunos que estão nos assistindo e futuros alunos. E obrigado outra vez, viu, Renato? Sei que você chegou voando de São Paulo e conseguiu participar desta live com todas as dificuldades que rodeiam uma live. Obrigado, viu, Rogério, de novo pelo convite. Obrigado aí pela confiança, por estarmos juntos em mais este projeto. E a questão é de, realmente, aqui deixar os alunos, as alunas, os concursandos, as concursandas, sem receio quanto à novidade do final do ano passado. Eu não estou dizendo que direito tributário, no plano prático, não é complexo. Essa é uma matéria muito complexa, no nome da magistratura, no dia a dia, em processos, a gente verifica isso. Mas, para concurso público, a matéria, que o tema direito tributário, tem que cair de uma maneira linear. Eu sempre digo, né, que o examinador não nos ouça, mas esse temor, esse receio com o direito tributário, sem demagogia, tem que ser deixado de lado. Por quê? Porque as questões de direito tributário, para quem estuda aquele mínimo, que deve ser bem menor,
o tempo destacado para direito tributário que em relação a outras matérias, constitucional, penal, processo civil, mas quem estuda, a chance de gabaritar direito tributário é muito forte. Então, fica aqui esse apelo, né? Quem está interessado na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública, continue estudando, continue acreditando. Essa questão da reforma tributária para concurso público me parece que vai até facilitar, num primeiro momento, as questões que incidirão. E, enfim, aqui, como nós já passamos também por essa dificuldade, essa ansiedade que vocês passam, continuem firmes, porque quem estuda não tem jeito. O êxito logo, logo aparece. Obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado a todos que assistiram.